criar telhados no FreeCAD, existe uma ferramenta específica que se chama telhado. Eu vou simular aqui uma situação, vou criar uma edificação de 8x4. Pronto. A gente tem as paredes da edificação e vamos criar o telhado sobre as paredes. Para fazer isso, basta fazer uma poligonal que tenha o formato do perímetro dessas paredes externas, né? Então, vou criar aqui com a ferramenta de retângulo, já que a gente tem um retângulo. Pode ser um plano ou não, tanto faz, isso não interfere, né? Se eu tirar aqui para produzir face ou não tem diferença. E com esse retângulo selecionado, eu clico na ferramenta de telhado. Ele já vai criar um telhado aqui. Eu vou mudar a cor desse telhado para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Pronto. Ele cria por padrão um telhado que tem apenas essa base, e para editar o telhado, a gente dá um duplo clique no telhado. Então ele vai ter esse quadro que vai ter nele a configuração de cada uma das arestas que formam a poligonal do telhado. Então, na primeira coluna vai ter o ID. O ID é relativo a cada aresta, então a gente tem 4 arestas, portanto 4 IDs. O ID 0, o ID 1, ID 2 e o ID 3. Se eu tivesse um telhado com mais arestas, ele criaria mais IDs, né? Vou mostrar aqui do lado rapidamente. Por exemplo, se eu tiver um polígono com 6 lados, ele cria um telhado, então, com 6 IDs. ID 0, 1, 2, 3, 4 e 5. 6 IDs. E eu vou editar cada um deles para compor o telhado da forma que eu quero, de acordo com o projeto. Então, no ID 0, eu tenho a angulação, que é a segunda coluna. Essa angulação vai depender do tipo de telha que for utilizado, né? Então, uma telha mais lisa pode ter uma angulação menor, uma telha mais áspera e segmentada tem que ter uma inclinação maior. Também depende da região, se é uma região que neva, provavelmente é mais prático que a angulação seja maior do que quando não existe essa condição, né? De qualquer forma, é possível verificar essa angulação sempre no fabricante da telha que vai ser utilizada. Por padrão, ele vem com angulação de 45 graus. A gente pode dar 2 cliques e mudar essa angulação. Recomendo que mude toda, se for mudar, né? Por exemplo, aqui, para ele fazer o encaixe certinho com os outros lados. Em executar, que é a terceira coluna, é o quanto que esse telhado está sendo construído, né? Ele vem como padrão 25 centímetros, mas eu posso aumentar esse valor aqui para que ele amplie a construção do telhado até se fechar, né? Então, por exemplo, se eu colocar 1 metro, ele identificou já aqui 1 metro de construção do telhado. Então, esse é o meu ID 0. Provavelmente o meu ID 2 é aqui.
Aqui. Ele vai fazendo aleatoriamente, mas sempre numa ordem. Então o 3 vai ser aqui e o 4, o ID2 vai ser aqui e o ID3 vai ser aqui. Se eu colocar um em cada um deles, ainda assim forma um buraco, né? Então isso é interessante para espaços onde se tem um átrio, por exemplo, né? Não precisa preencher o telhado até o todo. Porém, a gente quer preencher aqui nesse caso. Eu vou colocar uma dimensão que seja superior. Eu sei que aqui é 4, então o meio seria 2, né? Para ficar até a metade. Mas eu vou colocar aqui uma dimensão maior, porque ele vai até aonde fecha essa linha superior. E aí depois ele para. Veja que aqui ficou ainda uma abertura entre essa inclinação e essa, onde poderia ter uma iluminação, uma janela. Mas se eu quiser o telhado com 4 águas, neste caso aqui, basta que eu aumente as outras dimensões também, para que ele feche o telhado. Além disso, eu posso modificar esse padrão de espessura do telhado. Por padrão, ele vem com 5 centímetros de espessura, então posso colocar, por exemplo, para 15. Vai depender muito também do projeto. Recomendo que modifique todos, né? Porque, mais uma vez, se eu não modificar todos, vai ter essa diferenciação e aí vai dar um problema aqui de compatibilidade do volume. Vou modificar todos então. 15 e 0,15. Por fim, a gente tem esse parâmetro aqui, que é de saliência. Saliência é essa aba que o telhado vai sair desde a poligonal que eu fiz, que está alinhada com essa face da parede, para fora. Então aqui tem 10 centímetros por padrão. Posso botar um valor maior, por exemplo, 50 centímetros. Então modifiquei todos aqui. Agora tem uma aba de 50 centímetros no nosso telhado. Bom, pode ser que eu não queira um telhado com 4 águas, né? Pode ser que eu queira telhado com 2 ou com uma água. Então, para modificar isso, eu vou escolher quais águas que eu quero manter e as outras eu vou colocar aqui um ângulo então de 90 graus. Porque então ele vai criar aqui essa angulação reta para cima, vai manter o padrão de saliência e vai construir o telhado conforme essas especificações. Então aqui 90 graus ficou um telhado de 2 águas. Vou fechar a tarefa para concluir e aí eu tenho o meu telhado. Porém, a minha parede ela tá aqui, né? Ela vai até aqui. Ela não fecha com o oitão no telhado. Para fazer esse arremate, eu preciso aumentar a minha altura da parede até que ela fique numa altura acima do meu telhado. Então aqui ela tá com 3 metros, eu vou botar com 5, ficou acima. E aí selecionando primeiro o telhado e depois a parede com o Ctrl, eu clico aqui em remover componente. E aí ela faz o arremate da parede externa com o telhado para construir a nossa cobertura. Eu posso ainda
ficar brincando com esses ângulos aqui, né? Por exemplo, colocar de um lado 30 graus e do outro 20. E aí eu tenho essa diferenciação, né? Para que não seja simétrico. Posso fazer algumas inclinações aqui mais arrojadas. Para que eu faça um telhado que tenha apenas uma água, eu preciso colocar este ângulo aqui também em 90, né? Aí vocês podem ver que, neste caso, o meu telhado não chegou, o comprimento de 4 metros não chega para fechar aqui. Não tem problema, é só eu aumentar esse comprimento aqui. Se eu quisesse diminuir ele e formar uma clarabóia aqui, uma iluminação zenital, também é possível, mas no caso a gente quer aumentar. Então, para fazer uma única água, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 6 metros, e aí ele já aumentou 5 metros, já está mais adequado. O telhado de uma água. E assim que se cria telhados no FreeCAD.